Sejam bem-vindos, saudosos amigos! Você se lembra da Taça de Ouro de 1985? Um campeonato gigantesco com 44 clubes, fórmula complicada, favoritos ficando pelo caminho e uma decisão histórica definida nos pênaltis no Maracanã. Em meio a campanhas irregulares, heróis improváveis e muita superação, um clube tradicional do sul do país conquistou pela primeira vez o topo do futebol brasileiro. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. Em 1985, o Campeonato Brasileiro ainda era chamado de Taça de Ouro. Com um regulamento confuso, a competição contou com 44 clubes, divididos em 4 grupos. Os grupos A e B, com 10 clubes cada, reuniam os principais times do país, classificados por meio do ranking da CBF. Eles disputavam 2 turnos, enfrentando apenas equipes da outra chave. Já os grupos C e D, com 12 clubes cada, eram formados por 20 clubes classificados via campeonatos estaduais, além do campeão e do vice-campeão da Taça CBF de 1984. Eles também disputavam 2 turnos, mas, diferentemente dos grupos A e B, realizavam seus jogos dentro da própria chave. Avançavam à segunda fase o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno e as 2 melhores campanhas na soma geral de cada grupo, totalizando 16 equipes, que seriam divididas em 4 grupos na segunda fase. Apenas o campeão de cada grupo avançava à fase semifinal, e quem vencesse chegaria à grande final, disputada em partida única. O Coritiba estava no grupo A, ao lado de América do Rio, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Guarani, Palmeiras e Santa Cruz. No grupo B estavam Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, Internacional, Náutico, Portuguesa, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. No grupo C figuravam ABC de Natal, Botafogo da Paraíba, Ceará, CSA, Flamengo do Piauí, Misto, Nacional de Manaus, Paysandu, Remo, Sampaio Correia, Sergipe e Sport do Recife. E no grupo D, Bangu, Brasil de Pelotas, Brasília, Corumbaense, Desportiva Ferroviária, Joinville, Leônico, Pinheiros, Ponte Preta, Uberlândia, Vila Nova de Goiás e Vila Nova de Minas Gerais. O único estreante na primeira divisão em 1985 foi o Corumbaense, campeão sul-mato-grossense de 1984. A estreia do Coritiba foi animadora. Vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Couto Pereira. Tobi abriu o placar e o atacante índio marcou 2 vezes, mostrando que seria um dos destaques do campeonato. Na rodada seguinte, novamente no Couto Pereira, mais uma vitória, 2-1 sobre o Cruzeiro, outra vez com 2 gols de índio. O início empolgava a torcida alviverde, mas a partir daí a campanha começou a desandar. Em Salvador, o Coxa saiu na frente com mais um gol de índio, de pênalti, mas sofreu a virada do Bahia, placar final 2-1. Depois veio a derrota por 3-0 para o Vasco em São Januário, com 2 gols de Roberto Dinamite. Essa partida teve um detalhe histórico. Romário fazia sua estreia como profissional, entrando no segundo tempo no lugar de Mário Tilico. Pouco depois do início da Taça de Ouro, o Coritiba sofreu uma baixa importante. Às vésperas da partida contra o Goiás, pela 5ª rodada, o técnico Dino Sani, responsável pela montagem do elenco, aceitou um convite para assumir a seleção do Catar, onde receberia algo em torno de $30 mil mensais. Sob o comando do interino Dirceu Kruger, o Coritiba ficou no empate em 0-0 com o Goiás. No dia seguinte, o supervisor Hélio Alves confirmou o acerto com Enio Andrade para comandar o Coxa no lugar de Dino Sani. O experiente treinador já havia sido campeão brasileiro pelo Internacional e pelo Grêmio, mas o começo não foi fácil. Na estreia de Enio, derrota por 1-0 para o Flamengo, com gol de pênalti de Gilmar Popoca. Depois, novos tropeços. Uma dura goleada de 4-0 para o Internacional. E no Canindé, derrota por 1-0 para a Portuguesa, com gol de Luiz Pereira. O alívio veio na vitória por 2-0 sobre o Náutico, com gols de Índio e Edson. Encerrando o primeiro turno, derrota para o Santos por 1-0, com gol de Formiga. Assim, o Coritiba fechava o primeiro turno apenas na 8ª colocação do Grupo A. O Atlético Mineiro foi o campeão do turno no Grupo A e garantiu vaga na segunda fase. O Flamengo foi o campeão do Grupo B. O Sport do Recife venceu o Grupo C. E no Grupo D, Bangu e Ponte Preta terminaram empatados na primeira colocação. Um sorteio foi realizado para decidir o campeão e o Bangu levou a melhor. No segundo turno, o cenário começou a mudar. O Coritiba voltou a enfrentar os mesmos adversários, agora com os mandos de campo invertidos. No Morumbi, vitória por 1-0 sobre o São Paulo, com gol de Heraldo.
No Mineirão, um jogo épico, 3-2 sobre o Cruzeiro, com 2 gols de Índio nos minutos finais. Na terceira rodada no Couto Pereira, o Bahia voltou a vencer o Coxa por 2-1, com um gol de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. O árbitro Pedro Carlos Bregalda precisou deixar o campo escoltado pela polícia. Novamente em casa, empate em 0-0 com o Vasco da Gama. Jogando no Serra Dourado, o Coritiba venceu o Goiás por 2-0, com gols de Lela e Vicente. Na sequência, vitória marcante no Maracanã, 1-0 sobre o Flamengo, com gol de Marildo. No dia 31 de março, o Coritiba recebeu o Internacional no Couto Pereira e ficou no empate em 0-0. Faltando 3 rodadas para o final do turno, o Coritiba liderava o grupo com 10 pontos, 2 a mais que o Botafogo. A próxima partida seria contra a Lanterna Portuguesa, no Couto Pereira, e a vitória era fundamental para garantir uma vaga na próxima fase. Mas o Coritiba acabou derrotado dentro de casa, 2-0 para a Lusa. Mesmo assim, ainda permanecia na liderança do Grupo A. O confronto seguinte era contra o Náutico e uma curiosidade animava o Coxa. O clube havia conquistado 4 vitórias fora de casa, mas em Curitiba ainda não havia vencido no turno. Dessa vez, porém, o Coritiba não resistiu e acabou derrotado pelo Náutico por 2-0. Mesmo com as derrotas, o Coritiba chegou à última rodada dependendo apenas de si para conquistar a vaga. Bastava vencer o já eliminado Santos em casa para conquistar o título do turno. Grêmio, Fluminense, Botafogo e Corinthians também brigavam pelas vagas. Enquanto o Fluminense vencia o Bahia, o Coxa apenas empatava com o Santos, resultado que momentaneamente deixava a vaga escapar para o clube carioca. Mas, aos 45 minutos do segundo tempo, em um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Lela, que marcou o gol da vitória por 2-1, garantindo o título do turno e a classificação para a próxima fase. No grupo B, o Bahia foi o campeão do turno. O Sport venceu novamente o grupo C, assim como o Bangu no grupo D. Os classificados pela soma geral de pontos foram: Grupo A, Corinthians e Guarani; Grupo B, Vasco da Gama e Internacional; Grupo C, Ceará, Misto e CSA; e Grupo D, Brasil de Pelotas, Ponte Preta e Joinville. Os 16 classificados foram divididos em 4 novos grupos, que ficaram assim: Grupo E, Atlético Mineiro, CSA, Guarani e Ponte Preta. Grupo F, Bahia, Brasil de Pelotas, Ceará e Flamengo. Grupo G, Corinthians, Coritiba, Joinville e Sport. E Grupo H, Bangu, Internacional, Misto e Vasco da Gama. Logo na estreia da segunda fase, empate em 1-1 com o Sport na Ilha do Retiro. O gol do Coxa foi marcado por Marildo. Depois, em um jogo quente contra o Corinthians, o Coritiba venceu por 1-0 com gol de Lela. Na sequência, novamente em Curitiba, o Coxa venceu o então líder Joinville por 2-1. Os gols foram de Lela e do lateral esquerdo Dida. O início do retorno começou com uma derrota para o Corinthians em São Paulo por 1-0 com gol de Vladimir. Mesmo assim, o Coritiba seguia na liderança do grupo com 5 pontos. O próximo jogo foi contra o Joinville no estádio Ernesto Sobrinho, e a vitória era fundamental para o Coxa chegar às semifinais. E com um gol de Lela, o Coritiba bateu o Joinville por 1-0, chegando aos 7 pontos ganhos. A última rodada marcava o confronto direto entre Coritiba e Sport no estádio Couto Pereira. Um empate bastava para o Coxa e o Sport precisava da vitória. E o empate em 0-0 confirmou o título do Grupo G, colocando o Coritiba entre os 4 melhores do Brasil. O desafio nas semifinais, porém, era enorme. O Atlético Mineiro, campeão do Grupo E, que contava com os astros como Reinaldo, João Leite, Nelinho e Paulo Isidoro. Por ter melhor campanha, o Galo tinha vantagem do empate. Os outros semifinalistas eram Brasil de Pelotas, campeão do Grupo F, que desbancou o favorito Flamengo, e o Bangu, campeão do Grupo H, que eliminou o Internacional em pleno Beira-Rio. O Coritiba jogaria desfalcado no primeiro jogo da semifinal. 3 de seus principais jogadores, o goleiro Rafael, Lela e Marildo, estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. O veterano Jairo, de 38 anos, assumiria o gol do Coxa. No primeiro jogo, um blackout no estádio paralisou a partida no primeiro tempo. Já no início da segunda etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Heraldo, que encheu o pé e marcou o gol da vitória do Coritiba. A diretoria do clube prometeu um prêmio de 10 milhões de cruzeiros para cada jogador, caso o clube chegasse à final. No Mineirão, com mais de 64 mil pessoas, o Atlético pressionou o tempo inteiro. O Coritiba se defendeu como pôde, e o goleiro Rafael virou o herói, salvando uma bola em cima da linha, em um lance que até hoje gera reclamações por parte dos atleticanos. O empate em 0-0 classificou o Coxa para a final e garantiu uma vaga na Copa Libertadores de 1986.
O adversário na decisão seria o Bangu, que venceu as duas partidas contra o Brasil de Pelotas. A final inédita seria disputada em jogo único e, por ter melhor campanha, o Bangu decidiria em casa. A partida foi marcada para o dia 31 de julho no Maracanã. A imprensa carioca já apontava o Bangu com uma mão na taça. O técnico Moisés, inclusive, admitiu o favoritismo, mas pedia respeito ao Coritiba. O Maracanã recebeu um público de mais de 91 mil torcedores. No tempo normal, empate em 1-1. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 Tobi sofreu falta. Índio ajeitou a bola com carinho e soltou uma bomba que foi parar no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Gilmar. 10 minutos depois, a defesa do Coritiba cortou mal e a bola sobrou para Lulinha na entrada da grande área. Ele chutou, a bola desviou na zaga e entrou no canto esquerdo do goleiro Rafael. No segundo tempo, Marinho chegou a marcar o segundo gol do Bangu. O Bandeirinha correu para o meio de campo, mas o árbitro Romualdo Arpe Filho assinalou impedimento. O empate persistiu na prorrogação e a Taça de Ouro de 1985 seria decidida nos pênaltis. O Bangu foi o primeiro a cobrar. Gilson chutou forte no meio do gol, abrindo a contagem. Na sequência, Índio com categoria empatou para o Coritiba. Pingo, também com categoria, voltou a colocar o Bangu em vantagem. Marco Aurélio empatou a decisão. Baby marcou e recolocou o Bangu à frente. Edson bateu rasteiro e empatou novamente. Mário soltou uma bomba no meio do gol, Bangu 4-3. Lela, de pé direito, empatou a decisão e saiu fazendo sua tradicional comemoração. O ponta Marinho deslocou o goleiro Rafael, colocando o Bangu novamente à frente. O zagueiro Vavá chutou forte no meio do gol, fechando a série em 5-5. A decisão foi para os pênaltis alternados e Ado, de pé esquerdo, chutou para fora. A bola do título ficou nos pés do zagueiro Gomes. Ele chutou rasteiro no canto esquerdo de Gilmar, marcando o gol do título. Assim, o Coritiba escrevia a maior página de sua história. Um título improvável, construído com superação, organização e personagens marcantes. E a Taça de Ouro de 1985 entrou para sempre na memória do futebol brasileiro. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!